Oi, tudo bem? Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que se encontra em Marcos capítulo 5, versículo 35 e 36, dizendo assim: Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo: Sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. Essa história é a história da filha de Jairo, e eu vou tentar resumir o mais breve possível para depois passar aquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Jairo era o mestre de uma sinagoga, mestre das sinagogas, e de repente ele se vê no meio de uma situação em que o emprego dele não poderia resolver, a estabilidade financeira que ele tinha, o nome que ele tinha na sociedade, tudo que ele tinha até aquele momento não poderia resolver o problema que ele estava passando. Afinal, a sua filha de apenas 12 anos estava em casa doente, passando por uma enfermidade que a Bíblia não declara qual é, e ele se vê sem outros recursos. Por mais que ele tivesse vários recursos, naquele momento, o único a quem ele poderia recorrer era Jesus. E de repente ele chega, Jesus está cercado por uma multidão, e ele se joga aos pés de Jesus e clama insistentemente para que Jesus o siga até a sua casa, imponha as mãos sobre a menina e ela seja curada. E assim Jesus faz. Jesus começa a seguir Jairo e começa a andar com Jairo. E eu imagino essa situação de Jairo na frente, dizendo para Jesus o caminho, como quem sabe o que está fazendo. Mal sabia ele que no meio desse trajeto alguém iria chegar para Jairo e dar a pior notícia que ele poderia receber, dizendo: sua filha morreu. E o mais interessante é que depois disso, as pessoas não dizem só sua filha morreu, mas eles tentam acabar com a fé de Jairo quando dizem: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. É mais ou menos como se as pessoas dissessem: não tenha mais esperança. O que Jesus tinha que fazer não deu tempo dele fazer, ele não chegou a tempo. Só que nós sabemos que Jesus ele faz as coisas de acordo com a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Jesus, de repente, quando vê essa situação e talvez perceba que Jairo tem a sua fé disseminada, ele vira para Jairo e fala assim: olha só, a partir de agora, não tem medo, você está comigo, crê somente. E aí Jesus começa a direcionar Jairo. Não sei se você percebe isso, mas nesse momento os papéis conseguem se inverter. Jesus até então era direcionado por Jairo, mas num dado momento Jesus direciona Jairo. E é isso que Deus quer fazer com a gente, é isso que Jesus quer fazer com a gente. Ele quer tomar a frente das nossas decisões. E depois que Jesus toma a frente das decisões de Jairo, ele chega em casa, na casa de Jairo, e existem pessoas chorando, existem pessoas se lamentando por a morte de uma criança. E Jesus fala: para que todo esse alvoroço? Por que toda essa gritaria? Por que esse desespero todo? As pessoas zombam de Jesus, porque a visão de Jesus não é humana. A visão de Jesus é espiritual. E é essa visão que nós temos que ter. Jesus ele chega na casa e pergunta para que todo esse alvoroço, mesmo sabendo que a filha de Jairo estava morta, porque ele entende que a morte não é o fim, que a morte é só uma oportunidade de um milagre, que a morte é só uma oportunidade de ressurreição, assim como na vida da filha de Jairo. Jesus tem uma visão diferente de morte do que a nossa. Para nós, seres humanos, a morte é o fim de tudo, é onde tudo acaba, mas para Jesus não. Jesus tem a visão do que é eterno e não do que é terreno. Nós entendemos que a morte terrena acaba, mas quando nós entendemos a mente de Jesus, nós entendemos que a partir da morte nós viveremos eternamente com Ele. Então Jesus, tendo essa visão, chega na casa, manda todo mundo embora, manda todo mundo sair de lá, e é engraçado porque fica dentro do quarto somente
os pais da menina, os 3 discípulos a quem Jesus escolheu para estar com eles naquela ocasião, Jesus e a menina. E ele fala somente algumas palavras, pega na mão dela e a levanta. Jesus é simples. Jesus, ele não faz muito para que o milagre aconteça, porque o poder está com ele. O que eu quero trazer para nós essa noite é exatamente isso. É que nós precisamos aprender em quem confiar. Muitas vezes a gente confia naquilo que a gente tem e naquilo que a gente pode fazer. Nos nossos dons, nos nossos talentos, naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente entende, no nosso conhecimento padrão. Mas nós precisamos aprender a confiar e colocar a nossa confiança naquilo que é eterno e não naquilo que é terreno. Deus abençoe a sua vida. Tchau.